Neste vídeo, falamos sobre a fascinante história da Itália, desde os primeiros colonos, passando pelo Império Romano até a República Moderna. Eu vou te explicar como a Itália se desenvolveu ao longo dos milênios, quais povos, eventos e personalidades moldaram o país e por que sua história ainda hoje é tão fascinante. Há mais de 3.000 anos, diferentes tribos viviam na Itália. Os etruscos, no norte, eram conhecidos pela arte e comércio. Outros povos, como os latinos, se estabeleceram onde hoje é Roma. Eles lançaram as bases da cultura italiana. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo. A cidade cresceu nas 7 colinas às margens do rio Tibre. Roma começou como uma vila pequena e logo se tornou um centro importante. Sua história ainda hoje influencia a Itália. A partir de 509 a.C., Roma foi uma república governada por senadores. Conquistou povos vizinhos como os etruscos e samnitas. Roma construiu estradas e portos que impulsionaram o comércio. A república tornou-se uma grande potência. A partir de 27 a.C., Roma virou um império sob o comando de Augusto. Seu território ia da Espanha ao Egito. A Itália era o coração do império, com cidades magníficas como Roma e Pompeia. A Pax Romana trouxe paz e prosperidade. No século V d.C., o Império Romano do Ocidente caiu. Tribos germânicas como os godos invadiram a Itália. Roma foi saqueada em 476 d.C. e o império se desfez. A Itália se fragmentou em muitos pequenos territórios. Após a queda de Roma, a Itália ficou dividida. Bizantinos, lombardos e francos disputaram o controle. Cidades como Ravenna continuaram importantes para o comércio e a cultura. A Igreja ganhou muito poder. Na Idade Média, o Papa em Roma tornou-se cada vez mais influente. Ele liderava a Igreja Católica e possuía terras, o Estado Papal. Papas coroavam imperadores e influenciavam a política. A Igreja moldou a identidade da Itália. No século XI, cidades-estado como Veneza, Gênova e Florença cresceram. Ficaram ricas com o comércio de seda, especiarias e tecidos. Cada cidade tinha suas próprias regras e exércitos. Rivalidades causavam muitas guerras. A partir do século XIV, começou o Renascimento na Itália. Em Florença, os Médici apoiaram as artes e a ciência. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo criaram obras-primas. A Itália virou um centro cultural.
De 1494 a 1559, a Itália virou um campo de batalha. França e Espanha disputaram cidades como Milão. As cidades-estado italianas perderam sua independência. A Espanha dominou grande parte da Itália. Nos séculos XVI e XVII, a Espanha controlou o sul da Itália e Milão. A economia parou de crescer, e muitos italianos ficaram mais pobres. Mas a arte e a arquitetura continuaram florescendo, especialmente em Roma. O estilo barroco surgiu nessa época. No século XVIII, as ideias do iluminismo trouxeram esperança. Em cidades como Nápoles, governantes fizeram reformas para melhorar educação e comércio. Mesmo assim, a Itália continuava dividida. A igreja e a nobreza tinham muito poder. Em 1796, Napoleão conquistou a Itália, criou a República Cisalpina no norte e trouxe leis modernas. Muitos italianos receberam bem as mudanças, mas Napoleão depois ficou impopular. Após sua derrota em 1815, a Áustria assumiu o controle. No século XIX, cresceu o desejo de unir a Itália. O Risorgimento foi um movimento por unidade e liberdade. Homens como Giuseppe Mazzini e Camillo Cavour lideraram essa causa. Italianos lutaram contra a Áustria. Em 1861, foi fundado o Reino da Itália, com Vítor Emanuel I como primeiro rei. Turim foi a primeira capital, depois Roma. O sul da Itália se juntou, mas o Estado papal continuou independente por um tempo. A unificação foi um passo enorme. Em 1870, a Itália conquistou Roma, que virou a capital. O Papa perdeu o Estado papal e se retirou para o Vaticano. A Itália estava quase toda unida, mas havia tensões entre o norte e o sul. No final do século XIX, a indústria cresceu no norte. Cidades como Milão e Turim construíram fábricas de tecidos e máquinas. O sul continuou agrícola e mais pobre. Muitos italianos emigraram para a América. Em 1915, a Itália entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados. Lutou contra a Áustria-Hungria por territórios como o Tirol do Sul. A guerra foi cara e trouxe poucos ganhos. Muitos italianos ficaram insatisfeitos. Em 1922, Benito Mussolini assumiu o poder e instaurou o fascismo. Prometeu ordem e força, mas reprimiu liberdades.
A Itália virou um estado totalitário. Mussolini queria criar um novo Império Romano. Em 1940, a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha, lutou na África e Europa, mas sofreu muitas derrotas. Em 1943, Mussolini foi deposto e a Itália mudou de lado. A guerra devastou o país. Em 1946, a Itália tornou-se uma república após um referendo contra a monarquia. Uma nova constituição deu mais direitos aos cidadãos. O país começou a se reconstruir. O pós-guerra trouxe esperança e mudanças. Nas décadas de 1950 e 1960, a Itália viveu um boom econômico. Empresas como Fiat e Olivetti cresceram, e o norte ficou rico. A moda e o design de Milão ficaram famosos no mundo todo. O sul, porém, ficou para trás. Na década de 1970, houve ataques terroristas na Itália. Grupos de esquerda e direita lutaram violentamente, e a máfia cresceu. Esse período ficou conhecido como Anos de Chumbo. O governo teve dificuldade para restaurar a ordem. Nos anos 1980, a Itália entrou na União Europeia. A União Europeia trouxe comércio e estabilidade, mas também desafios como dívidas altas. Hoje, a Itália é um membro importante da União Europeia. Roma continua um centro político. A máfia, especialmente a Cosa Nostra na Sicília, marcou a história da Itália. Controlava o tráfico de drogas e extorsão. Nos anos 1990, juízes como Giovanni Falcone lutaram contra ela. A máfia ainda é um problema. A Itália é famosa mundialmente pela moda e design. Marcas como Gucci e Prada são de Milão. A comida italiana, como pizza e macarrão, é apreciada em todo o mundo. A cultura é um grande orgulho do país. Desde os anos 2000, muitos migrantes chegam à Itália, principalmente da África e Europa Oriental. Eles trabalham na agricultura e nos cuidados. A migração gera debate sobre integração. A Itália está ficando mais diversa. A Itália tem governos que mudam com frequência, tornando a política instável. Partidos como a Lega e o Movimento Cinco Estrelas ganharam força. Problemas econômicos como desemprego continuam. A política é tema constante de debates.
A Itália é um imã para turistas. Cidades como Roma, Veneza e Florença atraem milhões de visitantes. Sítios históricos como Coliseu e Pompeia são mundialmente famosos. O turismo é uma parte importante da economia. A Itália enfrenta desafios como as mudanças climáticas e o envelhecimento da população. Investe em energias renováveis e digitalização. A cultura e a história continuam fortes. A Itália é um país cheio de possibilidades.